Oi, crianças! Nós estamos hoje na nossa 10ª aula de arte, certo? Com o livro novo de vocês, o LV2. Vamos dar início ao primeiro capítulo do livro. Quem ainda não veio pegar o seu livro, venha na escola, certo? Que já está disponível, tá bom? A partir de hoje, as nossas aulas vai ser no LV2. E o primeiro capítulo fala de fotografia, certo? Vamos lá começar a nossa aula. Estou aqui no nosso livro digital, certo? Que é o mesmo livro de vocês, tá bom? A única diferença é que no livro digital nós temos o objeto digital, que é o RA, que nós podemos fazer, né, algumas atividades, podemos ver vídeos, tem informações, certo? A diferença é essa, mas é o mesmo livro de vocês, tá bom? Nós vamos falar hoje de fotografia, mas antes também nós vamos falar de cinema. Por que os dois, nós vamos falar sobre os dois? Porque o cinema, quando surgiu o cinema, foi através da fotografia. Vocês vão já saber, tá bom? Quem é que gosta de assistir filme? Eu. Quem é que gosta de assistir desenho? Eu amo desenho, crianças, adoro desenho. Sempre eu comento em sala de aula, né, com vocês sobre alguns tipos de desenho, não é verdade? E antes de começarmos a falar, certo? Nós vamos ver algumas ferramentas que temos aqui no nosso livro digital. E vocês têm aí no livro físico de vocês. Olha só. Temos aqui 2 quadrados, certo? Temos o conversa vai e o conversa vem, certo? Agora vamos escrever aqui, olha só a perguntinha que tem aqui, ó. Observem a imagem da máquina, né? Aquela maquinazinha em cima. Será que alguém sabe que maquinazinha é essa daqui, ó? Você vai observar essa imagem, certo? E vai escrever qual é a função dela aqui, ó. Primeiro, temos que saber que maquinazinha é essa daqui, ó. Certo? Esta máquina é uma filmadora. Já começamos a falar de cinema. Olha só, é uma filmadora, certo? É importante conversarmos sobre essa máquina aqui, porque ela permitiu que a humanidade, né, consiga gravar imagens. Que tipo de imagens? Imagens em movimento, certo? Para essa imagem ter movimento, aí vem a fotografia, certo? As fotos vão passando e essa é como se as fotos estivessem em movimento. Então, crianças, a imagem em movimento foi uma descoberta incrível, porque gravar desenhos o ser humano já sabia, né? Mas fazer esses desenhos ter o movimento não foi uma coisa muito simples, certo, de acontecer. Coloquem o livro de vocês agora na página 257, certo? Temos aqui antes de o cinema surgir, certo? Na página 257. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, ó. A gente precisa ter uma ideia bem antigamente, certo? Há muito tempo atrás, lá na época da pré-história, onde as pessoas faziam desenhos nas paredes, certo? Por que esses desenhos eram feitos na parede? Porque tinham o objetivo de retratar o cotidiano dessas pessoas, certo? Eles faziam representações de animais, olha só como tem aqui na imagem, certo? Geralmente usavam cor preta, o vermelho, o amarelo e às vezes o branco. Por volta de 5.000 a.C., né, surgiu lá na China, né, algumas formas artísticas, né, com movimentos e narrativas, certo? Com algumas figuras. Como é que eles faziam isso? Eles usavam um pano, né? Colocava assim por detrás do pano algumas figuras de, como vocês podem ver aqui, ó, de animais e objetos, certo? Para fazer aquele teatro de sombras, né? Colocavam contra a luz para ter a sombra dos objetos, né? Daí, né, que surge o famoso desenho animado,
certo? Muito legal. Temos também aqui, vou colocar mais para cá o nosso livro aqui, certo? Que foi no século, olha só aqui, ó, no século 16, certo? Que surgiu aí uma das primeiras máquinas, né, que vai se desenvolver daquela época, que é chamado câmara escura. O que é a câmara escura? Ela projeta imagens e foi muito utilizada pelos pintores daquela época. Nós vamos ver já já, passo a passo da câmara escura. Vocês vão colocar na página 258, certo? Como já falei para vocês no livro de vocês, lá em cima no cantinho, certo? Tem a RA. Como eu estou no livro digital, é conhecido como o objeto digital, certo? E ele já vai abrir aqui para mim, ó, bem bonitinho, certo? O objeto digital. Só a RA do livro de vocês, certo? É uma pequena história da câmara escura, mostrando aqui como é que ela funciona. Vamos assistir. Desde a antiguidade, as câmaras escuras eram utilizadas para fazer observações astronômicas e estavam presentes para auxiliar na produção de desenhos e pinturas de grandes gênios da história da humanidade, como é o caso do pintor Johannes Vermeer. Ela foi a primeira grande descoberta da fotografia e consiste em uma caixa com um furo bem pequeno. Este furo deve ser bem pequeno, pois assim alguns raios de luz conseguem entrar, deixando mais nítidos os traços das imagens formadas. Os raios luminosos que atingem o objeto passam pelo furo da caixa e são projetados em um anteparo que está localizado na parede oposta ao furo, se refletindo no espelho, ajudando os pintores a fazerem seus esboços de pinturas. Viu só, criança? Prestaram atenção e foi através dessa máquina, a câmara escura, que surgiu a fotografia. Viram só como era feita a fotografia? Vamos ver um pouquinho mais dessa câmera. Aqui na página 258, nós temos aqui duas imagens, certo? Essa primeira, todas duas são câmera escura, tá bom? Aqui é só o processozinho como é feito. Olha só, esta primeira imagem é uma caixa, certo? Nessa caixa tem um pequeno furo bem aqui, ó, certo? É um furinho bem pequenininho, o tamanho de uma agulha, certo? Para que esse furinho? A luz vai entrar por esse furinho aqui. Dentro da caixa vai projetar a imagem da vela, como vocês podem ver aqui. Só que tem um pequeno detalhe. Esta imagem que vai ter dentro da câmara escura, ela vai estar invertida. Vai estar ao contrário, de cabeça para baixo, certo? Ó, como vocês podem ver aqui na imagem. Estão observando? Temos aqui, crianças, ó, essa outra imagem aqui, ó, certo? É a mesma caixa, é o mesmo princípio, tá bom? Temos também aqui um pequeno furo bem aqui, ó. Tô aqui com o meu lápis na cor vermelha para vocês identificar, certo? Por onde vai entrar a luz. A câmara escura é a caixa toda escura dentro, certo? Tá vendo essa partezinha aqui, ó? É um espelho, tá bom? Aqui em cima temos um vidro e por cima desse vidro tem um papel, certo? Então, como é que o artista fazia? Essa partezinha aqui, ó, que é o furinho, né, que projeta, ele vai apontar para qualquer objeto, certo? Ou também para uma pessoa, tá bom? Vai projetar a imagem aqui, ó, vai bater aqui, certo? Nesse objetozinho que tem aqui, ó, nesse espelho, vai bater aqui. A imagem vai reproduzir aqui no vidro, aqui em cima, ó, da caixa. E aí, com o papel, ele vai desenhar, certo? O objeto que ele apontou. Ele faz o desenho. Era assim que os artistas faziam naquela época. Para a fotografia, como é que eles faziam? Nessa parede aqui, ó, certo? Escura, deixa eu colocar aqui o lápis. Nessa parede aqui escura, ó, eles colocavam um papel chamado fotossensível.
né? O próprio nome já diz, sensível, era um papel muito sensível. E esse papel que estava aqui dentro da caixa, ele não poderia ter nenhum tipo de luz, nem do sol, certo? Então, o que acontecia para surgir a fotografia? Quando a luz entrava por esse pequeno furinho aqui, certo? Projetava no papel a imagem daquele objeto, no próprio papel, criando assim a fotografia. Foi através da câmara escura que surgiu a fotografia. Vocês me perguntam, tia, por que a senhora está falando da fotografia se começou a falar do cinema? Gente, porque a fotografia, através da fotografia, foi surgindo o cinema. Como assim? É como se a gente fizesse um desenho. Por exemplo, se você pegar o seu caderno de desenho e desenhar uma mãozinha, na primeira folhinha, lá no cantinho no caderno de desenho, desenha uma mãozinha, e aí você vira a folha, certo? E na outra folha, você desenha a mesma mãozinha, só que numa posiçãozinha você afasta ela mais um pouquinho para frente. Aí usa uma outra folha, vai afastando ela um pouquinho mais para frente. E a outra folha, quando você fizer uma sucessão disso, e você pegar o caderno de desenho, né? E folhear ele, assim, ó, né? Folhear ele, deixa eu ver aqui, do jeito aqui do livro que eu vou fazer para vocês, ó. E você folhear desse jeito aqui, ó, você vai ter o quê? O movimento da mão, certo? É como se a mão, ó, fizesse assim, ó, dando tchau, certo? Isso se você fizer vários desenhos, tá bom? E depois folhear assim, ó, você vai observar, vai ter aquela sensação de que a mão tá dando o quê? Tá dando tchau. Por isso que a fotografia foi importante para o cinema. Eles viram que através disso, se vocês fizerem várias fotos e colocar numa posição diferente e for fazer um retrocesso dessa foto, vai virar a imagem, como se tivesse também um movimento da mão ou o movimento da pessoa andando. E para fazer isso, foi onde surgiu uma invenção, né, uma outra ferramenta chamada fenacitoscópio, ou nome estranho, né? O que é isso, tia? Ó, tem aqui na imagem, é como se fosse um disco, é um disco, certo? Ó, do jeito que está aqui na imagem, certo? E nesse disco tem uma sequência de 10 imagens. Estão vendo aqui, ó, sequência de 10 imagens. Em cada uma, né, das imagens do disco, né, tem um pequeno movimento, certo? Ó, foi desenhado esta imagem aqui. Nesta outra imagem tem um pequeno movimento mais para frente, não foi desenhado na mesma posição que essa, certo? Ó, cada imagem tem um pequeno movimento. Por que isso? Porque quando você rodar o disco, né, vai ter a sensação que está dançando, que esse casal aqui vai estar o quê? Dançando, certo? Não se preocupe que vocês vão fazer uma atividade bem parecida com essa daqui, tá bom? Vai ter lá no material de apoio de vocês o disco e vocês vão fazer o desenho, certo? Só lembrando, são 10 desenhos, o mesmo desenho, só que você vai fazer, cada desenhozinho que você for fazer, você vai ter que fazer um pouquinho afastado um do outro, não na mesma posição, certo? Para depois você rodar o disco, para você ver como tem o movimento. Depois, né, que foi criado o fenacitoscópio, depois que foi criado esta ferramenta, surgiu uma outra ferramenta chamada zootrópio, certo? Que é praticamente quase a mesma coisa. Olha só, esse aqui é o zootrópio, certo? Dentro tem uma imagem, como vocês podem observar, e aqui tem pequenos furozinhos. É como se ele girasse e você observasse por esse furozinho aqui, você vai ter a sensação de que a imagem está em movimento. Crianças, agora eu vou mostrar para vocês, certo? Como é que a máquina filmadora faz esse processo, tá bom? Bem lentamente nós vamos ver aqui o processo. Prestem atenção. Aqui nós temos a imagem de um menino, que é esse bonequinho que vocês estão vendo. Eu tenho a imagem número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
certo? São 8 imagens que nós temos aqui que aparecem. Cada imagem, ele está numa pose diferente, certo? Aí, quando eu volto essa imagem, parece que ele está, o quê? Andando, certo? Vamos ver agora em uma velocidade bem devagar. Olha só, eu vou colocar agora numa velocidade bem devagar, certo? As mesmas fotos, as mesmas 8 fotos. Vamos lá. São as mesmas 8 fotos, tá bom? Aí traz a ideia de movimento. Como vocês podem perceber aí, ó, parece, né, que ele está movimentando. Agora, crianças, vamos ver em uma velocidade um pouquinho mais rápida, tá bom? Nós vimos uma velocidade um pouco lenta, agora vamos ver uma velocidade mais rápida. Prestem atenção. Aí vocês dizem para mim, ah, professor, ainda está muito lento, parece que ele está andando pausadamente. Então, vamos ver agora numa velocidade mais rápida. Agora, num movimento bem mais rápido. Vocês vão ter aquela sensação de que ele está andando realmente. Vamos lá. Olha só, o movimento. Estão vendo? Bem mais rápido, né? Então, crianças, quando eu tenho uma foto com pequenas variações de movimento e eu passo ela numa velocidade determinada, vai dar uma sensação de ilusão. A gente parece que ela, né, a imagem está se mexendo. Por conta disso, o cinema vai começar a surgir, porque a câmera, que é a filmadora, né, o que é que ela faz? Ela tem várias fotos por segundo, né, e quando damos um play nela, você pode assistir e ver, né, que como se essas fotos estivessem passando rapidamente, uma por uma, e traz aquela ideia de movimento. E é daí, crianças, que começa a surgir, né, os filmes, as animações, certo? A partir de todo este processo. Crianças, no livro de vocês, na página 259, né, temos aí, olha só, vou colocar aqui o lápis, estão vendo aqui, ó, temos aqui, vocês podem até fazer em casa, muito legal, certo? Isso aqui é um exemplo, né, de ilusão de ótica, tá bom? Como é que é feito isso aqui? Você faz esse desenho, um círculozinho, assim, ó, mais ou menos assim, certo? E desenha nesse círculo uma gaiola, faz um outro círculo e desenha um passarinho, certo? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Tá vendo esses furinhos aqui, ó? Que tem aqui, ó. Certo? Vocês vão colocar nesses furinhos barbante. Se eu não tenho barbante, pode ser uma linha, certo? Vocês fazem esse furinho. E aí, passa a linha por esse furinho. Só que, cuidado, são duas imagens. Vocês vão fazer 2 círculos. Uma imagem com a gaiola e a outra com o passarinho, certo? E você, depois que fizer, você vai grudar uma na outra, certo? Vai ficar a gaiola de um lado e o passarinho do outro. Você vai grudar uma na outra. Aí você vai passar o barbante nesse furinho aqui. Faz o furinho de um lado, passa o barbante, e do outro lado passa o barbante, ou a linha, tá certo? E aí quando você fizer aquele movimento, né, eles vão rodar bem rápido, certo? Na medida que eles vão rodar bem rápido, vai dar aquela sensação que o passarinho está dentro da gaiola, certo? Um movimento bem rápido. Isso se chama o quê? Ilusão de ótica, certo? Como nós vimos lá na imagem, certo? Daquela foto do menino. É daí, né, que surgiu o cinema. Eu vou explicar aqui para vocês, né, a atividade de casa, tá bom? Que vocês vão fazer, que vai ser na página 260 do livro de vocês, Mão na Massa. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um fenacistoscópio, certo? Vão lá no material de apoio, na página 41, ok? Vai precisar desses materiais aqui, ó, palito de churrasco,
uma rolha, tesoura, régua, cola, um alfinete, canetinha. Cuidado que vocês não vão fazer isso aqui sozinhos, tá bom? Aqui embaixo vem explicando no livro de vocês, passo a passo, o que é que vocês vão fazer. Lembram que eu mostrei lá em cima o finestoscópio, certo? O que é que vocês vão fazer? Vão fazer o desenho aqui, ó, em cada parte, 10 desenhos. Lembram? E cada um que você for desenhar aqui, quando você for desenhar nesse, tem que ser o mesmo desenho, só que você vai desenhar um pouquinho afastado, certo? Cada imagem vai ser um pouquinho afastada uma da outra. Para quando você for rodar ele, você vai ter a sensação que o seu objeto, né, o que você desenhou, vai estar em movimento, tá bom? Essa é a atividade de casa de vocês. E na próxima aula eu quero ver essa atividade feita, tá certo? Lá na nossa videoconferência. Bem, crianças, chegamos mais no final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tentei fazer um pouco diferente, tá bom? A tarefa de casa de vocês vai ficar na página 260, mão na massa, ok? Vocês vão realizar essa tarefa. Eu já expliquei um pouquinho como é que vocês têm que fazer, mas lá tem um passo a passo, né, dizendo como é que deve ser feito. E na nossa videoconferência eu vou pedir para vocês mostrarem para mim lá como foi que vocês fizeram, como é que tá o desenhozinho de vocês, tá bom? No finalzinho dessa aula, continuem ainda assistindo, porque eu deixei um vídeo, né? Eu vou deixar agora um vídeo para vocês, falando como é que é feito a câmera escura, tá certo? Lembram que todo mês tem uma aula prática que eu coloco para vocês? Então, a nossa aula prática vai ser a construção dessa câmera escura. Então, vocês assistam o vídeo para vocês verem direitinho como é que é feito, certo? E depois a tia vai marcar uma aula para a gente confeccionar essa câmera escura, tá bom? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!